Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira ou tudo que vive, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Então agora nós vamos levantar para cantar esse hino. Amém? Você não ia cantar agora não, por isso eu vou deixar você. Mas agora você está em pé. É muito conhecido. Diz assim, ó: quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração no meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Diga: quero ser de novo um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, vamos ficar uma palavra de oração para a gente falar sobre esse salmo aqui, que tem coisas muito interessantes nesses salmos. Eu tenho todos os dias colocado um versículo de salmo no grupo. Amanhã é o último versículo dos salmos que eu vou colocar de manhã. Cedo, é 5h30, 6 horas da manhã, acordo cedo. Então, depois a gente vai continuar com outros versículos de louvor, de adoração ao Senhor. Amém? Deus te chamou para ser um adorador. Deus te encontrou, Deus te achou, você estava perdido, não foi? Eu estava perdido, Jesus me achou. Que maravilha. Para que Ele nos achou? Para quê? Para nós sermos adoradores do Pai. O Pai procura os que são verdadeiros adoradores. Se Deus falou que está procurando os verdadeiros, é porque existem falsos. Quantos verdadeiros tem aqui? Falso não tem nenhum, glória a Deus. É interessante porque a gente vai ver aqui que Deus deve ser louvado. Diga assim: Deus deve ser louvado. Diga assim: eu tenho a obrigação de louvar a Deus, mas eu não faço por obrigação, eu faço por prazer. Glória a Deus. Nós devemos louvar a Deus. Os salmos falam que nós devemos louvar e nós devemos louvar ao Senhor. Esse salmo é uma riqueza. Se você pegasse o livro de salmo e visualizasse uma montanha, o salmo 150 é o salmo mais alto desta montanha. Amém? Porque fala muito desse louvor. Ele fecha o livro de salmos com chave de ouro. No versículo 1 ele diz: louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Onde nós louvamos ao Senhor? No seu santuário. Amém? Na sua santidade, na pessoa de Cristo. Nós louvamos a Deus na pessoa de Cristo. E aonde mais? Ele fala no firmamento, no céu.
Os céus revelam a glória de Deus. Choveu muito, parece que foi ontem que amanheceu um dia lindo, não foi? Depois voltou a chover, mas estava muito bonito ontem de manhã. Então, a gente louva a Deus quando a gente olha para a natureza, para as coisas criadas por Deus. Então, na Assembleia dos Santos, na igreja, nós devemos louvar ao Senhor. E onde mais? Até no nosso próprio coração. Muitas vezes você está ali em silêncio, não está falando nada, e Deus está sabendo que você está louvando ao Senhor, no seu íntimo, no seu coração. Bem, olha quantos lugares aonde nós devemos louvar ao Senhor. No seu santuário, louvar no firmamento, porque o firmamento é obra do poder de Deus. Foi Ele quem criou o firmamento, os céus, a terra e tudo que neles há. Glória a Deus. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, meus irmãos, nós devemos louvar ao Senhor. Por quê? Por causa da sua grandeza. Deus grandão, Deus todo-poderoso, que ocupa todo o universo. Deus é esse. Por nossa eleição, por Ele nos ter escolhido, nós devemos, obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Pela redenção, pela nossa salvação, nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos, porque Cristo nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E também nós devemos louvar por causa da inspiração que Deus nos inspira. O Espírito Santo nos inspira a louvar. Então nós temos a inspiração do Espírito Santo para louvar ao Senhor. Devemos louvar pela obra da iluminação no entendimento, que nós não entendíamos algumas coisas sobre o reino dos céus e agora nós entendemos. Quando nós nos achegamos a Deus, nós começamos a entender algumas coisas e aí a gente deve louvar ao Senhor. Quando a gente acaba de ouvir uma ministração, uma palavra, Senhor, muito obrigado, porque eu não entendia isso, agora encaixou certinho, é isso mesmo. Louve a Deus pela palavra que Ele ministra no seu coração. Glória a Deus. Louve a Deus porque Ele purificou o seu coração. Antes você era uma pessoa indecente, imoral, maliciosa. Hoje você é santo, você é santa. Então louve a Deus porque foi Ele, é a obra de santificação que foi feita pelo Senhor. Então por que louvar ao Senhor? Por causa dessas coisas que eu acabei de falar, da eleição, da redenção, da inspiração, da iluminação do nosso entendimento, da purificação dos nossos corações. Que mais? Do avivamento, porque Deus ele aviva a nossa alma, que estava tristezinha, né? Mas quando você vem para a presença do Senhor, você tem motivos demais para que sua alma, sua consciência seja avivada. Amém? E você deve louvar a Deus também, porque Ele fez você querer fazer a vontade dele. Nós não queríamos fazer a vontade de Deus, mas a palavra de Deus diz que de Deus é o querer e o realizar. Então louve a Deus porque Ele realizou esta obra do Espírito Santo no seu coração e hoje você faz a vontade do Senhor. Não é porque você quer fazer, é porque Deus fez você querer. Amém? Ele é o querer e o fazer. Glória a Deus. E que mais? Muito importante, meus irmãos, a gente por poder sentir a presença dele, né? Através de nós, as pessoas também sentem a presença de Deus. Nós agradecemos e louvamos a Deus por causa disso. Olha que ele diz: louvai pelos seus poderosos feitos, louvai-os consoante a sua muita grandeza. Então, meus irmãos, nós temos bastante motivos para louvar ao Senhor, né? Ele faz você sentir, falar, trabalhar, faz você, né, dar glória a Deus, faz você ver os poderosos feitos e a grandeza desse nosso Deus. Glória a Deus. E o que mais? Conforme essa sua grandeza,
né, do seu ser, de quem Ele é. Deus é grande, amém? Ele é muitas coisas. Se a gente for listar aqui, a gente passa a noite toda dizendo quem Deus é. Mas Ele é grande, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, aleluia. Então, conforme o seu amor, né, a grandeza das coisas que Ele nos deu e dá, e por causa da grandeza e preciosas promessas que Ele tem para mim e para você, amém? É isso que Deus exige de nós, que nós o louvemos. Nós devemos louvar o Senhor. Diga assim: eu tenho a obrigação de louvar ao Senhor, mas eu louvo por prazer. Você tem louvado ao Senhor? Amém? Louve ao Senhor. Quanto mais você louva ao Senhor, mais o seu coração enche de prazer, de alegria. É um mistério que a gente não sabe o que é, mas é assim. Não sei como foi, mas eu sei que foi assim, não é verdade? Então, meus queridos, o que é que Deus exige mais de nós? Que a gente analise e observe as obras dele. Você sabe por que as pessoas não conhecem a Deus? Porque eles têm uma trava dentro do coração, que eles não têm o cuidado de analisar e observar a obra de Deus. Não contempla as obras de Deus. Nós temos uma capacidade de orar, que Deus nos deu pelo Espírito Santo, de contemplar as obras das suas mãos. Nós podemos ver as obras de Deus em todos os lugares, e na sua palavra também nós podemos ver as coisas de Deus, amém? Então Ele exige que a gente analise e observe as obras dele, tudo que Ele fez, e admire realmente, que a gente medite nessa grandeza para reconhecer a excelência dele, Deus maravilhoso, e que a gente também proclame a honra que Ele é devida. Deus exige que a gente proclame a honra que Ele é devida. A Deus toda a honra, diga comigo: a Deus toda a honra, ao Pai toda a honra, ao Filho toda a honra, e ao Espírito Santo toda a honra. Proclamar é falar com a boca, é soltar as palavras com a boca, amém? A gente não deve deixar de pronunciar, de falar com a boca. Glória a Deus. 3 ao 5 diz assim. O que é que o versículo 3 a 5 explica aí? Como nós devemos louvar ao Senhor, amém? Primeiro ele diz onde. Ele pergunta onde. Onde é que nós devemos? No santuário, em todo lugar. Nós devemos na assembleia dos santos, na igreja, até no silêncio, como eu falei, do nosso coração, na santidade de Cristo, no céu, porque o templo de Deus somos nós. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. Quando Jesus, Ele veio ao mundo, o Emmanuel, Deus conosco, Ele mesmo declarou que Ele agora era um templo. Lembra quando Ele falou assim? Está vendo aquele templo ali? Eu vou derrubar ele, em 3 dias eu reconstruo. Ninguém entendeu nada. Por que Ele reconstruiu? Porque Ele ia morrer e ressuscitar, Ele já sabia disso. Então o templo agora é Cristo em nós. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então é ali que nós devemos o quê? Louvar e adorar o Senhor. E a gente também perguntou por que nós devemos louvar o Senhor, e nós já respondemos. Agora a pergunta é: com que eu devo louvar ao Senhor? Amém? Se você quiser, ainda pode incluir quando eu devo adorar ao Senhor. Quando? Sempre. Eu devo adorar, devo louvar sempre, na luta, na vitória, nas reuniões, amém? Na bênção, ou então na provação, na pregação. Nós devemos louvar ao Senhor o tempo todo.
Ele está dizendo que a gente deve orar, deve louvar com som de trombeta. Está assim isso na sua Bíblia? Louvai ao Senhor com som de trombetas, louvai-o com saltério e com harpa. Saltério é salmos cantados, boca, proclamar a palavra de Deus. Louvai-o com instrumentos de cordas, violão, com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. O que quer dizer isso aqui? Qualquer instrumento musical, ele é apropriado para louvar o Senhor. Às vezes tem um pouco de café. Não, bateria na minha igreja não entra. Aqui tem uma bateria que está faltando só um baterista. Mas tem a bateria, chegou primeiro. Então não tem problema bateria na igreja, não tem problema pandeiro na igreja, timbal, nada disso. Tudo é instrumento de Deus, porque foi Ele que fez todas as coisas para o louvor da sua glória e graça. Então nós podemos usar qualquer instrumento, seja violão, pode ser no celular, como nós temos usado os playbacks da vida, né? Tudo é válido. Você só não pode não louvar o Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, o culto naquele tempo dos salmistas, ele era muito caro, porque o templo ele era muito cheio de pompas. Os sacerdotes usavam túnicas. Se você olhar lá nos livros do Pentateuco, Levítico principalmente, você vai ver quanto se gastava para vestir um sacerdote, para você arrumar um templo. Hoje é tão simples. Nós louvamos ao Senhor no nosso próprio coração, e Ele recebe esse louvor. Ele recebe o louvor, recebe a nossa adoração, porque Ele quer ser louvado, e nós devemos louvar o Senhor. Eu e você devemos louvar o Senhor. Bom, antigamente o trabalho era duro, era constante, aquela coisa dos templos, né? Hoje a gente adora o Senhor em todos os lugares, em espírito e em verdade. No culto também, né? Deus deve ser adorado na sua majestade. Ele é Deus e Ele é nosso Rei. Nós devemos adorar o nosso Rei, Jesus. Amém? Agora, sabendo que os nossos esforços não são motivo de termos direito a coisa nenhuma. Quem deve louvar ao Senhor? Todo ser que respira, tudo louva ao Senhor. Tudo que foi feito é para louvar ao Senhor. Deixa eu te falar. O vento louva ao Senhor? Louva. Por que o vento louva? Sabe como é que o vento louvou uma vez, muito marcante na palavra de Deus? Quando numa tempestade o Senhor Jesus aquieta-te, tempestade. E os discípulos disseram: quem é esse que até os ventos e a tempestade o obedecem? O louvor. Aleluia. Então o sol se escondeu. Tudo está sob o controle do Senhor. Amém? Tem coisas que nós não podemos controlar, porque Deus controla. Se vai chover amanhã, Deus controla, sim ou não? Agora, se vai chover ou não, Deus controla. Agora, se você vai tomar chuva ou não, é você que comanda. Ou você não sai, ou você sai com sua sombrinha, seu guarda-chuva. Amém? Porque senão Deus está no controle dessa chuva. Está sim, mas Ele não está no comando da sua vida, para você não se molhar e pegar uma gripe, terminar pegando uma pneumonia, ficando doente e morrer. Deus não controla isso não, viu? Ele te deu todo o livre-arbítrio para você comandar sua vida e ser responsável por tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Quem é que louva o Senhor? Todos nós, por causa do fôlego de vida. Ele nos deu a vida, Ele nos deu os dons, deu inteligência, deu sabedoria, deu estratégia, deu simpatia, deu beleza a essas meninas ali, deu filhos, deu marido, deu tantas coisas boas, deu amigos,
deu igreja, deu pastor, deu tanta coisa boa para você. Você deve louvar o Senhor por causa de tudo isso. Quando você louva e dá glória devida a Deus, isso enobrece o culto. Um culto sem louvor e sem dar glória a Deus é um culto pobre. Amém? Amém. E nós não somos pobres, nós somos nobres. A palavra parece, mas é muito diferente. Aqui não tem pobre, aqui tem nobre. Porque um nobre fazer um culto e não louvar o seu Deus, o seu rei, um nobre, né, enobrece não só o culto, mas enobrece quem está louvando. Quantos são aqui nobres e querem ser cada vez mais nobres? Amém? Então bom seria que todo mundo fosse uma família de nobres que louvasse ao Senhor em todos os lugares. Esse mundo estaria muito melhor para ser vivido. Mas a gente vai fazer a nossa parte, e aí de glória em glória as pessoas vão vendo essa graça de Deus em nós, que nos faz louvar o Senhor. Quando nós louvamos, não é uma superstição, eu vou louvar para arranjar um emprego, vou louvar para ganhar isso, aquilo. Não, você louva porque você é um nobre, você pertence à corte deste rei, e nesta família nobre, todos os nobres louvam ao seu governante, seu rei, seu Deus, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então vamos orar para derrotar toda essa superstição de achar que eu vou louvar para ganhar isso, mas não tem nada disso. Nós vamos louvar para derrubar, né? Porque a superstição e exaltar a vontade de Deus. Ele, quando ele nos ensinou a orar, ele falou assim: Pai, seja feita a tua vontade. Amém? Orar pela conversão das almas, orar, né, e louvar ao Senhor. Vou ler o último versículo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar?